As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. Hoje, tradicionalmente, se celebra o Dia das Mães. É uma das datas comemorativas da sociedade. Nós temos alguns irmãos que não puderam estar conosco esta noite, por questões justificáveis. Mas que bom que vocês vieram aqui. Quero me lembrar depois de orar pelas mães no final do culto. João capítulo 14. Tem aqui minha aluna do seminário, está ali, esposo. Deus abençoe, sejam bem-vindos. São da casa de oração, estão nos visitando aí. Que Deus abençoe. João 14, verso 1 até o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém. Graças a Deus. Texto maravilhoso. Texto encantador. Vamos orar. Gostaria de orar pelo Milton, a Elisângela e o Cleiton. Oremos para que o Senhor dê livramento à vida dessas pessoas. Vamos colocá-los em oração. Quero que você esteja orando também pelo meu pai e minha mãe, que não estiveram conosco hoje. Meu pai está se recuperando, da cirurgia que fez, já está andando com andador, graças a Deus, não está mais na cadeira de rodas, e daqui a uns dias, se Deus quiser, ele estará conosco aqui também, cultuando ao Senhor. Oremos pela vida do nosso irmão João. O João teve um mau jeito na coluna e está um pouco travado lá da coluna, então gostaria de orar pela vida dele, A Bruna, ontem foi a revelação da Bruna, do bebê, então o bebê é menino, mais um varão abençoado do Senhor aí na vida do João e da Bruna, agora na vida da igreja, graças a Deus. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pelo teu amor infinito, pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Graças, ó Deus, por cada momento, cada segundo da nossa vida. Graças pela tua presença maravilhosa, pela alegria do nosso coração, ó Deus, em contemplar a tua presença, em estar junto com os irmãos, em partilhar deste momento juntos. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, te engrandecemos. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor da nossa vida. Nós te louvamos por tudo. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre o Milton, a Elisângela, o Cleiton, ó Pai. Tu conheces a dificuldade que eles estão passando e clamam por livramento. Tu és o Deus que pode livrar de qualquer situação. Nós cremos na tua presença, cremos no teu poder. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Bruna, ó Pai, que está no período de gestação. Ó Deus, abençoe também o João, que teve aquele mau jeito lá na coluna. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para fortalecer, para curar. Nós cremos no Senhor, cremos no poder do Senhor. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção sobre meu pai, minha mãe também, que estão em casa, ó Pai, que possam se recuperar completamente das enfermidades. Está conosco aqui louvando o teu nome. Abençoe os demais irmãos que também não puderam vir esta noite, ó Pai.
que tem seus compromissos, que tem seus afazeres, mas pedimos a graça do Senhor sobre eles. Pedimos a Tua bênção também, ó Pai, sobre esta igreja, para que sejamos fortalecidos no Senhor, para que sejamos estruturados na Tua palavra, para que caminhemos segundo a Tua palavra, para que compreendamos a revelação do Senhor para nós, para que, ó Deus, nos deleitemos na Tua palavra, na Tua presença esta noite. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, age sobre a nossa vida com o poder do Teu Espírito, para que esta palavra, ó Pai, venha falar ao nosso coração e para que possamos viver a Tua palavra na nossa vida todos os dias. Pedimos a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Há muitos motivos para o agradecimento. Vou fazer uma mensagem sobre o agradecimento, se Deus quiser, compartilhar com os irmãos. Acho que a chave para a alegria na vida, a chave para o bem-estar, é a gente aprender a agradecer a Deus. Um espírito de gratidão, um coração grato que se alegra diante do Senhor, é um coração que tem uma vida suave. Nós precisamos ter uma vida um pouco mais suave do ponto de vista do agradecimento. Quantos aqui já tiveram o coração perturbado? Quantos aqui já tiveram o coração angustiado? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui, de vez em quando, pegam o seu coração esmigalhado? De vez em quando se pegam em preocupações, em angústias. Quantos de vocês já perderam noite de sono? Aquelas vezes que a gente acorda no meio da noite e não consegue mais dar andamento, não consegue dar continuidade ao sonho, não consegue dar continuidade ao sono. Quantos de vocês já se pegou aflito? Quantos de vocês já desenvolveu tiques por causa do nervoso? Coçar a cabeça, arrancar o cabelo, comer unha. Nossa sociedade é uma sociedade perturbada. Os afazeres da vida, as correrias, o estresse, a agitação do dia a dia, a loucura das nossas correrias, a demanda, as necessidades cada vez mais crescentes, aumentando, as condições financeiras cada vez menos propícias, os medos se avolumando, a violência disseminando, a alimentação cada vez pior, o sono cada vez pior. Hoje nós já temos terapias do sono, porque as pessoas não conseguem dormir, via de regra, ou vão para medicamentos para dormir, ou vão fazer terapia, que o sono foge, a preocupação chega, a angústia chega, o coração se perturba às vezes por causa do estresse, por causa da correria, por causa das demandas, por causa dos relacionamentos. Os relacionamentos são quebradiços, às vezes são artificiais, outras vezes são frágeis. Viver com pessoas, conviver na mesma casa não é fácil, conviver com pessoas no trabalho está se tornando cada vez mais difícil. Os professores têm medo dos alunos na escola, os pais têm medo dos filhos, a sociedade está de ponta cabeça. Isso gera ansiedade, gera crises, gera transtornos dos mais diversos tipos. Os manuais de psiquiatria se renovam e aumentam cada vez mais os tipos de toque, de transtorno que vão surgindo na sociedade. As nomenclaturas já são infindáveis. No meio de uma sociedade assim, angustiante, esta noite eu trago uma mensagem da parte do Senhor para o meu coração e para o seu coração.
E a mensagem do Senhor é esta: não se turbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Não deixe que o vosso coração se angustie, não deixe que o coração de vocês fiquem perturbados. Aqui eu não estou falando de perturbação maligna, embora exista ação demoníaca que às vezes perturba o coração das pessoas. Aqui eu estou falando, talvez todos que estão aqui são cristãos, eu estou falando aqui para cristãos, estou falando para pessoas que não são perturbadas por demônios, não, que são perturbadas pela própria sociedade, pela sua própria condição, pelos próprios estresses da vida, pelas próprias correrias, pelos medos, pelos desejos. Não deixe o seu coração ficar atribulado, perturbado. Embora vivamos em dias de perturbações, e as perturbações são geradoras de estresse, e os estresses são geradores de murmurações, de reclamações, e as reclamações são parideiras de infelicidade em geral na vida. Eu vim de Umuarama na segunda-feira, e quando cheguei na Umuarama na sexta-feira, os irmãos de lá vieram me falar que alguma coisa está acontecendo na cidade de Umuarama, que nunca tiveram um índice tão alto de suicídio de pessoas. Um número crescente, as pessoas estão preocupadas, começaram a fazer terapias nas escolas, pediram ajuda aos psicólogos, porque aumentou o índice de suicídio na cidade de Umuarama consideravelmente. Às vezes a gente fica com o coração perturbado pelas circunstâncias da vida. E aí Jesus vem e diz: não se perturbe o coração de vocês. Então, se há uma ordem de Jesus, é porque duas coisas precisam ser consideradas. Primeiro, o coração da gente se perturba, senão ele não teria dado a ordem: não se perturbem. Esse é o primeiro elemento que precisa ser considerado. Se Jesus disse não façam isso, é porque acontece isso. Então precisou de uma ordem de Jesus para nós: não perturbe o coração de vocês. Ou seja, o coração pode ser perturbado. Não se perturbem. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, apesar da ordem de Jesus, muitos corações continuam perturbados. Porém, se Jesus disse não se perturbe o coração de vocês, é porque há condições de vivermos neste mundo sem o coração perturbado. Essa é uma outra questão a se considerar, porque Jesus não diria uma coisa que seria impossível para nós experimentarmos. Jesus não daria uma ordem para nós que seria impossível de cumprirmos. Ainda que talvez humanamente isso seja impossível, mas Cristo nos deu o poder. Nós cantamos essa noite sobre o poder de Deus. Evangelho é poder de Deus sobre a nossa vida, para transformar uma vida, para modificar um ser, para dar uma outra identidade à pessoa, para dar um outro caminho à pessoa, para dar uma outra mente à pessoa. Então talvez humanamente falando seja impossível o coração não se perturbar, mas pelo poder de Deus e pela ação de Cristo Jesus e do Espírito Santo sobre a nossa vida, é possível vivermos uma vida sem perturbações no coração. Preste atenção, eu não disse aqui sem lutas, porque Jesus já disse: neste mundo tereis lutas, tereis aflições, tereis tribulações. Uma coisa é você ter a luta, outra coisa é o teu coração estar perturbado em relação à vida. Uma coisa é você estar no meio da guerra, outra coisa é você não ter paz na tua vida, na tua alma, no teu coração.
Ninguém de nós aqui consegue viver sem lutas, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, Jesus disse: o mundo jaz no maligno. E nem todas as coisas são ações diretas de Satanás, mas são ações de um coração de pessoas que não conhecem a Deus e que por isso levam a sociedade ao caos, como nós estamos vendo cotidianamente a nossa sociedade mergulhada no caos. Não só a sociedade brasileira, a sociedade no mundo inteiro está mergulhada no caos, porque os homens se esqueceram de Deus. Então é impossível viver aqui nessa terra sem lutas. Quem quer viver sem lutas aqui nessa terra, tem que optar pela eutanásia já e morrer, porque não tem como ficar aqui na terra e viver sem lutas. Neste mundo vocês vão ter tribulações. É impossível viver sem lutas na terra, mas é possível viver com um coração que não seja atribulado, com um coração que não esteja angustiado. É possível viver com um coração em paz, com alegria na alma. É possível desfrutar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É possível ter essas coisas, não pelo poder do ser humano, não pelas conquistas e habilidades naturais humanas, mas pela ação de Deus, pela ação do poder do Espírito Santo. É possível que você tenha alegria no teu coração, mesmo em meio ao mundo conturbado. É possível que você tenha paz no teu coração, mesmo em meio ao mundo violento. É possível. Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês. Eu não gosto de regras, regrinhas, fórmulas, e eu não acredito que Jesus nos deu fórmulas, mas eu acredito que Jesus nos deu princípios pelos quais viver. Então, nesse texto aqui esta noite, eu gostaria de ressaltar alguns princípios. Há uma diferença grande entre fórmulas e princípios. Fórmulas vocês seguem literalmente dentro daquele quadrado e tem que necessariamente produzir aquele resultado. Princípios não. Princípios são fagulhas que incendeiam o coração e levam a gente para incêndios que a gente nunca imaginaria antes. Princípios são potencialidades que invadem a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente e faz com que a gente alce voos diferentes e talvez inimagináveis. Regras tratam de situações específicas, princípios tratam da vida. Jesus não nos deu regrinhas que tratassem de situações específicas. Jesus nos deu princípios para vivermos no dia a dia, e esses princípios são os responsáveis por manter a nossa vida de pé, numa sociedade, mesmo 2000 anos após Jesus ter passado por aqui. O meio social pode mudar, a filosofia pode mudar, a cultura pode mudar, mas o princípio é o mesmo. Então Jesus, a meu ver, nos deu alguns princípios, neste texto que eu li, que vão nos ajudar a manter um coração longe da perturbação, das perturbações da vida. E por isso eu quero analisar isso no contraponto. Eu quero analisar no inverso, ou seja, quero analisar esta noite sobre coisas que podem carregar o nosso coração de perturbações. E a partir daí, a gente aplicar os princípios na vida. O que é que pode carregar um coração de perturbações? Primeiro, segundo o texto, eu acredito que a falta de fé é responsável, muitas vezes, pela perturbação do coração. Vejam no verso 1 que nós lemos, que Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, ponto. Creiam em Deus, creiam também em mim. Quando a gente tem falta de fé,
a perturbação invade a alma, mas quando a gente tem a verdadeira fé, a perturbação desaparece. Agora, é necessário pensarmos no que é fé, porque muita coisa tem sido falada a respeito da fé e muita coisa, a meu ver, equivocada. Fé não é uma chave para a resolução de problemas. Fé não é isso. Fé não é um amuleto que faz com que todas as coisas deem certo para você. Fé não é isso. Fé não é movimentar a mão de Deus a partir daquilo que você acredita. Fé não é isso. Isso é feitiçaria. Feitiçaria é fazer alguma coisa no mundo material para movimentar o mundo espiritual. Deus não trabalha dessa forma. Deus não pode ser movimentado por mim e por você. Deus é todo poderoso, é Deus quem nos movimenta, porque nós estamos nele, não ele em nós, ou seja, ele não está na nossa condição de manipulação, mas nós estamos debaixo da ação dele. Fé não é movimentar ou manipular Deus a meu bel prazer, isso não é fé. Fé não é a chave para conquistar elementos do mundo natural e material que eu tanto gostaria de ter e realizar os meus sonhos. Fé não é isso. Que fé que nós estamos falando aqui? Será que a fé de que todos os nossos problemas serão resolvidos? Isso nunca vai acontecer aqui na terra. Só lá no céu você não vai ter problemas. Só lá no céu você não vai ter que pagar impostos. Só lá no céu você não vai ter que lidar com o seu salário. Só lá no céu você não vai ter que ir no mercado fazer compras. Só lá no céu você não vai ter que lidar com o teu carro que quebra. Só lá no céu você não vai ter que lidar com enfermidades e doenças, com perda de pessoas. A fé que promete a resolução de todos os problemas é uma grande mentira. Jesus nunca prometeu resolver todos os nossos problemas. Jesus não é a resolução de todos os nossos problemas na vida. Jesus é a solução da vida do homem existencial. Que fé? A fé de que nós vamos ganhar na Mega Sena acumulada 300 milhões, essa é a fé que nós devemos ter. Não, não é esta fé. A fé é que nós vamos conquistar as coisas, adquirir coisas neste mundo, e que a gente quer alguma coisa e a gente tem fé, e aquilo acontece, e se não aconteceu é porque a gente não tem fé. Então alguém quer comprar uma fazenda, e aí consegue comprar, e se eu tive fé, e o irmão também quer comprar a mesma fazenda, mas aí ele orou e não conseguiu comprar, e alguém diz, você não tem fé. Essa não é a fé que Deus nos ensina. Isso é a manipulação mística. Isso aí é a feitiçaria que os homens utilizam para conseguir satisfazer os seus desejos de consumo perturbados. Que fé nós estamos falando? O que é fé? Fé é a certeza de que Deus existe. Fé é a certeza de que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Fé é a certeza de que Cristo veio ao mundo 2000 anos atrás, nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu numa cruz para pagar o preço meu e seu, e com isso nos ligou de novo ao Pai, e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus depois. Fé é a certeza de que esse Jesus que foi, vai voltar para nos buscar. Fé é a certeza de que, se tivermos Cristo na nossa vida, o diabo não tem autoridade sobre nós, não tem força sobre nós, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Tem muita gente preocupada com o diabo o tempo todo, tem muita gente correndo atrás do diabo o tempo todo, vendo o diabo em todos os lados. A Bíblia diz, não ignoreis as estratégias do maligno. Eu já preguei uma mensagem aqui neste local e disse para vocês que tem sim a ação do inimigo fora de nós. Tem sim, muitas vezes, a manipulação do inimigo, e que nós não podemos ignorar as estratégias do inimigo.
Mas cá entre nós, se o diabo tivesse poder para destruir a igreja, nenhum de nós estaria aqui esta noite, nenhum de nós estaremos vivos. Se o diabo tivesse poder para acabar com a gente, com certeza ele não deixaria nenhum de nós vivo. Então, se o diabo atacar alguém ou matar alguém, é porque Deus permitiu, mas Deus guarda, em linhas gerais, segundo o seu plano, as pessoas. Vocês podem ficar tranquilos e descansados nesta ação. Por isso, saibam e tenham fé que Deus está com vocês, e que guarda vocês, e que está sempre com vocês. Mas isso não vai impedir que vocês tenham dificuldades, que não sofram acidentes, e talvez até que tenham perdas sérias na família, ou até mesmo que morram. Mas a fé continua acreditando que Deus está comigo, e que se eu partir daqui, eu parti porque Deus assim o quis me levar, e por isso eu descanso no Senhor. Porque um Deus que fizesse todas as nossas vontades deixaria de ser Deus para ser nosso servo, e nós o seu Deus. Então é a fé que Deus está conosco, é a fé que o inimigo está derrotado e não pode nos destruir, é a fé que nós passaremos confiantes e seguros pelas circunstâncias da vida, porque há um Deus que nos ama. Esta é a fé que nós precisamos. É a fé que a palavra de Deus é a verdade, é viva, é eficaz para a nossa realidade pessoal. Não é crença, é fé. A crença pode ser mística, mas a fé é verdadeira, é convicções. Então, quando nós temos fé em Deus, quando nós descansamos em Deus, porque a fé faz com que eu descanse, o meu coração perde as tribulações, preocupações, distúrbios e perturbações que tão de perto rodeiam os seres humanos. A gente precisa começar a descansar no Senhor. Presta atenção, você não precisa ter um salário de 20 mil reais por mês para poder descansar no Senhor. Você não precisa ter a garantia de que sua aposentadoria vai sair daqui a 5 anos para você poder descansar no Senhor. Você não precisa disso. Você não precisa estar aposentado para descansar no Senhor. Tem gente que fica esperando o dia que eu me aposentar, nesse dia eu vou conseguir descansar no Senhor. Aí trabalha, e agora com as reformas da Previdência vai trabalhar muito mais, e aí quando tiver 99,9 anos, quase indo já no chegando a centenário, aí o governo pode dar a entrada agora nos papéis para a aposentadoria, e aí até sair os papéis para a aposentadoria, né, e vai desfrutar dela no céu. Então nunca desfruta e nunca descansa e nunca fica em paz, porque a vida inteira está preocupado esperando uma coisa que vai chegar. A fé não espera uma coisa que vai chegar, a fé espera aquilo que já chegou. É claro que tem a volta de Jesus que vai chegar, é claro que tem elementos que ainda vão acontecer, mas a fé consegue se bastar naquilo que já tem. A fé confia naquilo que já aconteceu. Cristo já nos deu, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu tinha 2 mensagens para pregar essa noite, as duas, fiquei brigando com as duas, qual que eu prego? Tem as duas aqui, coloquei uma e coloquei a outra atrás, falei até a hora eu resolvo qual vai ser, que a fonte é inesgotável. Veio 2 mensagens, e uma delas dizia isso, que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. É claro, a gente ora, Senhor abençoe, esta noite eu orei, Senhor abençoe a igreja, mas na realidade nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já é abençoado, eu já sou abençoado, é só você descansar em Deus. Por que o nosso coração se perturba? Porque a fé cada vez é menor. Por que o nosso coração se perturba? Porque a fé cada vez é mais rara, menos existente. Porque a verdadeira fé se tornou incrença.
Porque a verdadeira fé se tornou em algo místico, onde pessoas ensinaram errado para as pessoas e disseram: olha, fé é quando você faz uma campanha de 20 dias de oração para receber um carro zero, e aí no final da campanha recebe o carro zero. E aí o camarada faz a campanha de 20 dias, e no final da campanha descobre que tem que continuar com o mesmo carro velho, com o IPVA vencido, com o motor quebrado. E aí ele perde aquilo que era para ser fé verdadeira, porque ele degenerou aquela fé. A verdadeira fé não é a confiança de que Deus vai resolver os meus problemas pessoais, embora eu possa confiar que Deus vai me curar, embora eu possa confiar que Deus vai me dar um emprego assim, 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 mas a verdadeira fé é um outro nível, é muito mais elevado do que isso. A verdadeira fé é a confiança de que Deus está comigo, apesar das minhas doenças, apesar de orações não respondidas, apesar de sonhos não conquistados, apesar de metas não atingidas, Deus continua comigo. Esta é a verdadeira fé. E aliás, é preciso ter mais fé quando você não recebe alguma coisa do que quando você recebe. É preciso ter mais fé para não receber do que para receber, porque quando você recebe, recebe. Agora, quando você não recebe, quando você ora e não vem a resposta, às vezes Deus não responde. Será que Deus sempre responde a nossa oração? Eu dou graças a Deus que Deus nem sempre responde a minha oração, porque se Ele respondesse toda a oração minha com um sim, eu estava morto uma hora dessa. Às vezes a resposta de Deus é o silêncio, porque é o silêncio que preciso. Então a fé é a confiança de que Deus é Deus, apesar da minha situação humana. A fé é a confiança de que Deus é Senhor, apesar de todas as intempéries da vida que se abatem sobre mim. Deus continua sendo Senhor. Presta atenção, se o seu gatinho não for curado, Deus continua sendo Senhor. Tem um amigo meu de Umuarama, ele era uma criança, ele me disse, muito chegado esse amigo, ele disse: uma época eu era criancinha, e tinha um peixe no aquário, e de repente o meu peixe morreu. Peixe morre, como a gente também morre, e o peixe morreu, virou de barriga para cima e boiou, e ele, uma criança, olhou para o peixe morto e disse: meu peixe não pode ficar morto. E ele orou, e ele disse: eu orei, e Deus ressuscitou meu peixe voltou a nadar. Eu disse: aleluia. Mesmo que o seu peixe morra, Deus continua sendo Deus. Tem o coelho do Luiz Fernando lá, que é uma figura. Mesmo que o seu coelho não esteja vivo, a hora que você chegar em casa, Deus continua sendo Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, Deus continua sendo Deus. Isso é fé. Eu sirvo a Deus não por aquilo que Deus me dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Deus é. Deus é Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, e eu, como sua criatura e seu filho, devo servi-lo em amor, com alegria e paz no meu coração. O problema é que as pessoas essa mensagem vai ficar um pouco longa, não, vou ter que cortar rápido, mas as pessoas começaram a construir uma relação doente com Deus. Em geral, as pessoas começaram a construir uma relação em que Deus só é Deus se Deus atender ao que ela está pedindo. Bom, então Ele não é um Deus, é um gênio da lâmpada. Você encontrou uma lâmpada, eu me lembro de quando era criança, assistia, Genie é um gênio. De vez em quando eu encontro aí, faz tempo, Andréia, realmente. Então, e de vez em quando eu encontro esses filmes antigos e gosto de ver novamente. E aquele filme da Genie é um gênio era o meu sonho de consumo, porque o Major Anthony Nelson achou uma lâmpada, e aí ele esfregou a lâmpada e saiu a Genie. E a Genie, além de ser uma mulher maravilhosa, era que fazia tudo por ele, era um gênio da lâmpada. E eu ficava imaginando: meu Deus, será que eu encontro uma lâmpada dessa na minha vida?
E tem pessoas que projetam essa realidade em Deus. Deus é o gênio da lâmpada, Ele faz tudo o que você quer. Tenha fé que você vai conseguir. Vai conseguir o quê? Derrubar o seu patrão e se tornar o diretor da empresa. Misericórdia. As pessoas desenvolveram uma relação doentia com Deus, em que Deus só é Deus se Deus atender aquilo que elas querem. É uma relação de barganha. Essa relação não é a relação verdadeira, porque Deus é Deus, independentemente dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus objetivos, dos meus sonhos. Aliás, os meus sonhos não são os sonhos de Deus. Hoje em dia eu gosto, porque aqui não canta essas músicas, né? Não canta, Rodolfo é coerente, não canta. Mas tem lugar que você vai, as pessoas ficam cantando dos sonhos de Deus, os sonhos de Deus. Que sonhos de Deus? Deus não tem sonhos, Deus tem objetivos e cumpre os seus objetivos, e o seu grande objetivo foi que Cristo viesse morrer na cruz por nós, porque Paulo diz que em Cristo Deus convergiu todas as coisas para Cristo. Então o plano de Deus se cumpriu na cruz do Calvário, aleluia. As pessoas cantam o sonho de Deus para a minha vida, e o sonho de Deus para a minha vida é que eu consiga um emprego lá no Palácio do Planalto. Sonho de Deus? Deus não tem sonhos. Deus nem dorme. Deus não tem sonhos. Deus é Deus. Ponto final. O objetivo da vida humana é servir a Deus. Então, fé é a confiança de que Deus é Deus e eu descanso nele. Pastor, mas a situação está ruim. Está ruim, pode melhorar. Deus pode mudar a sua situação? Pode. Deus pode curar a sua enfermidade? Pode. Mas tem uma coisa, meu irmão, se Deus não curar a sua enfermidade, você vai partir para Ele, que é muito melhor estar com Ele do que estar aqui. Vá na fé, confiante no Senhor. Fique em paz. Quando é que perturba o coração? Quando eu não tenho essa fé. Quando é que perturba o coração? Quando eu tenho falta de esperança. Esperança. Jesus disse no verso 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês lá naqueles aposentos. A esperança. Quando a esperança se vai, a perturbação chega. A pior coisa é conviver com pessoas que não têm esperança. Que esperança, irmãos? Esperança de conquistar, de ganhar na Mega Sena? Não é desse tipo de esperança baixa que eu estou falando. Eu estou falando da esperança. A pior coisa que tem é viver com pessoas que não têm esperança. A esperança não pode morrer num coração. Quando morre a esperança, você deu lugar à perturbação na sua vida. E que esperança você deve ter, meu irmão? Que esperança você deve ter? A esperança de que aquele que foi, voltará para te buscar. Essa é a esperança que não pode se apartar do coração de nenhum crente. Por que é que a gente se angustia tanto na nossa vida? Porque perdemos a esperança da volta de Jesus. Porque quando a gente pensa que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, então reacende a esperança no nosso coração, e nós estamos firmes com Cristo, e a perturbação some da nossa vida. Mas quando a gente começa a colocar a esperança nas coisas terrenas, um pai que coloca toda a esperança no seu filho, uma mãe que coloca toda a esperança na sua filha, um marido que coloca toda a esperança na sua esposa, uma mulher que coloca toda a esperança no seu marido, uma igreja que coloca toda a esperança no seu pastor, um pastor que coloca toda a esperança na sua congregação, um amigo que coloca toda a esperança no seu amigo, um empregado que coloca toda a esperança no seu patrão, um povo que coloca toda a esperança no seu governo. Tudo isso é fadado a uma coisa só: a frustração e a desesperança. Por quê? Porque nós estamos colocando a esperança nos focos errados.
Uma mulher pode decepcionar o marido pode decepcionar a esposa, um pai pode decepcionar um filho pode decepcionar um pai, um governo pode decepcionar o seu país, um amigo pode decepcionar o outro amigo, um pastor pode decepcionar a igreja pode decepcionar o seu pastor, mas Cristo nunca vai nos decepcionar. Então, quando estivermos com a nossa esperança no nível baixo, nós vamos sofrer do mal da desesperança, e a desesperança vai trazer consigo uma perturbação na alma e no coração. Mas quando você colocar a tua esperança no Senhor Jesus, o teu Senhor, que disse: olha, eu vou, mas eu volto. Maravilhosa essa questão. Isso precisa ser muito bem reforçado. E é por isso que quando os discípulos estavam olhando para Jesus subindo para o alto, começaram a ficar tristes. Precisou vir 2 seres angelicais, precisou de uma ação sobrenatural para que eles entendessem. Apareceu os 2 seres e começaram a conversar com ele. Mas vocês estão tristes por quê? Ou seja, não perca a esperança, esse que foi voltará novamente. Então a nossa esperança não é uma esperança terrena, a nossa esperança é encontrar com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você morrer hoje, você está com Cristo Jesus, essa é a tua esperança. Tua esperança não é se dar bem na vida, a tua esperança é se dar bem com Cristo, é viver com o teu Senhor. A vida pode ter uma série de perturbações, mas a nossa esperança está firme em Jesus Cristo. Por isso que o teu tesouro tem que ficar no céu, porque se fizer o teu tesouro na terra, o ladrão vem e rouba. E quando o ladrão roubar, a tua esperança vai embora, e a tua perturbação e o teu estresse vai chegar, e a angústia vai bater a porta da sua casa. Mas se o teu coração estiver no céu, e isso é muito importante, porque a gente facilmente coloca o coração nas coisas da terra, facilmente a gente coloca o coração num filho, numa filha, facilmente a gente coloca o coração numa esposa, no marido, facilmente a gente coloca o nosso coração no nosso trabalho, no nosso emprego, facilmente a gente coloca o coração nas coisas que a gente tem, nas pessoas com quem a gente convive, mas o teu coração tem que estar no trono de Deus. Esse aqui nunca vai te abandonar, nunca. Hoje é dia das mães, e tem pessoas que nem vêm quando se fala numa comemoração das mães, ou porque teve problema com a mãe, ou porque foi desamparada por uma mãe, ou porque tem traumas de infância. Porque uma mãe pode esquecer-se do filho que cria, sim, pode, mas Deus não esquece de nós. Por isso a esperança tem que estar em Deus. Quando temos esperança, a preocupação, a perturbação da alma vai embora. Mas outra coisa que faz com que o desespero chegue na vida, a perturbação, é a falta de companhia. Falta de companhia. Por isso, verso 2 e verso 3, Jesus disse: vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Companhia, estejam junto comigo. Presta atenção, o céu não é uma coisa onde você vai, isso é onde é que está Deus. Não, Deus está a 7 bilhões de quilômetros na última estrela do outro lado. Você não vai conseguir, não. Jesus disse: aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono. Companhia, porque a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. A solidão é uma das ameaças maiores que perturba o coração da humanidade. A solidão é uma ameaça que perturba o coração. Quando a gente se isola, quando a gente se sente só, quando a gente fica sozinho, então a perturbação chega. Porque não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você viva sozinho. Tem gente que casa para não ficar sozinho, e depois o marido morre e acaba na solidão, e aí vem a angústia da alma. Tem gente que quer namorar para não estar sozinho. Tudo isso é importante, mas você precisa entender, e nós precisamos entender, que para abater a solidão da alma não é simplesmente ter uma pessoa ao lado, é ter uma pessoa dentro de si, e essa pessoa é Cristo.
Porque o lugar de Jesus não pode ser preenchido por ninguém, nem por nada. Na minha vida, nem na sua vida. Há um lugar para Jesus que ocupe toda a realidade e a centralidade do teu ser. E ele não pode ser substituído por nada nem por ninguém. Porque se for substituído por alguém, nós seremos acompanhados sozinhos. Nós estaremos em meio à multidão absolutamente solitários. Nós estaremos bem casados, mas bem solitários na nossa alma. Porque o que preenche uma solidão não é uma pessoa ao lado, que é importante, mas o que preenche a solidão é Cristo na alma, na vida. Então eu vou, mas eu volto para levar vocês para estarem comigo. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E isso é tão importante que ele disse: eu vou, mas eu mando o Consolador para ficar junto com vocês. E como se não fosse suficiente, ele ainda afirmou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para mandar a perturbação do coração embora, você precisa ter confiança, certeza, convicção de que Deus está com você. Você não está sozinho. Todos os dias da sua vida, você não está sozinho. Por mais que não tenha ninguém na sua casa, por mais que você não veja pessoas ao seu lado, você não está sozinho, porque Cristo está com você. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente que acha que dá conta da própria vida, gente que acha que pode viver a vida sem Cristo, vai amargar a solidão da alma, e com isso vai amargar a perturbação do coração. Você pode estar muito bem acompanhado, mas se não tiver Cristo, você está sozinho. Em último lugar, o que faz com que um coração fique perturbado é a falta de conhecimento do Cristo. Verso 4, Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Interessante isso. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí, Tomé se adianta e diz: mas Senhor, nós não sabemos para onde vai. Na continuação do verso 4, 5, 6, você vai ler isso. Não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que perturba o coração é a falta de conhecimento das direções da vida que a gente deve tomar. Tem muita gente que não sabe o caminho, não sabe para onde vai, por isso o coração fica perturbado. O coração fica perturbado porque de repente ele está no meio da Praça da Sé, da cidade de São Paulo, e ele não sabe, não faz a mínima ideia se ele vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aliás, ele nem sabe onde está o norte, nem o sul, nem o leste, nem o oeste. Ele não sabe para onde ele vai. Isso perturba a alma. Tem gente que está aqui, mas não sabe para onde vai, não sabe qual caminho trilhar. Jesus disse: vocês conhecem o caminho. Que caminho? Eu sou o caminho. Quando você faz uma viagem e não conhece o caminho, começa a se abater as incertezas, podem chegar na sua alma. Você não conhece o caminho. Eu vou fazer uma viagem, eu vou pelas placas, mas se não tiver placas, eu faço perguntas, e se as pessoas informarem errado? Começa a vir as incertezas na alma, porque você não conhece o caminho. Pior é quando você não conhece o destino. Quando alguém te sequestra e leva para um lugar que você não sabe aonde você vai, você não conhece o destino, muitas perturbações chegam na sua alma. Mas Jesus vai dizer: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E qual é o caminho para onde ele vai? Abaixo ele vai dizer: eu sou o caminho. Vejam que Jesus é o destino para onde vai, e também é o meio que leva a esse destino. Jesus é o caminho e é o destino por onde a gente deve caminhar, por onde a gente deve ir. Ou seja, nós devemos conhecer Jesus, e conhecendo Jesus nós vamos conhecer o destino para onde nós vamos. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E ao mesmo tempo que vamos conhecendo o destino, nós vamos conhecendo o próprio caminho na nossa vida, porque Jesus é um caminho, é o caminho. E caminho fala de movimentação, caminho fala de direção, caminho fala de mobilidade, caminho fala de caminhada, caminho fala de estrada, caminho fala de vida. Então Jesus não é alguém que você conhece, vai dizer eu já conheço, não. Jesus é alguém que você vai na caminhada com Ele, e vai conhecendo porque Ele é o caminho, e o caminho você só conhece se você trilha por Ele. E enquanto você trilha, você vai conhecendo, enquanto você vai conhecendo, você vai trilhando, e esse caminho vai dar onde? Vai dar no Pai. Então Jesus é a estrada pela qual todos nós caminhamos todos os dias. Jesus é a via expressa pela qual a nossa condução se desloca neste mundo. Jesus é o caminho pelo qual nós devemos traçar, caminhar todos os dias. Você pode até andar por várias direções, mas você só pode ir nessas direções se você tiver Jesus como o caminho da sua vida. Porque se você não tiver Jesus como caminho, você está perdido no planeta Terra, sem saber para onde vai. Quem anda por Jesus anda pela vida. Quem anda por Jesus chega ao Pai. Quem anda por Jesus o conhece, sabe para onde está indo. E daí as angústias se ausentam e as perturbações se afastam, porque você sabe para onde vai. Ou seja, nós não estamos numa via incerta, nós não estamos numa caminhada incerta. Vamos ver o que vai dar. Quem sabe, talvez a gente consiga chegar, talvez. Nós não estamos assim nas incertezas da vida. As incertezas trazem perturbações. Nós cremos, sabemos onde estamos e para onde vamos. E para onde é que você vai, irmão? Você vai para Cristo Jesus, você vai para o Pai, você vai para o céu. Esse é o teu caminho. Agora você precisa trilhar por Jesus todos os dias da sua vida. Você precisa caminhar com Jesus todos os dias da sua vida. Você precisa viver Jesus todos os dias da sua vida. Não é só vir ao culto no domingo à noite. É também na segunda-feira, quando você vai para o teu trabalho, você vai por Jesus, porque Jesus é o caminho. E quando você vai para a tua casa, você vai por Jesus. E quando você vai amanhã acordar, você acorda por Jesus. Ou seja, Jesus é a condução por onde você vai. Eu sou o caminho. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ou seja, se não entrar por Cristo, se não andar por Cristo, se não andar com Cristo, não tem como chegar ao Pai. Então, para nos livrarmos das perturbações, nós precisamos destes 4 elementos no mínimo: fé, certeza de quem é Deus, que Deus está comigo, esperança, Cristo vai voltar para nos buscar, companhia e conhecimento. Essas 4 coisas, se andarem paralelas na minha vida, o meu coração vai deixar de ser perturbado. Mas se eu perder a fé, se morrer a esperança, se eu me tornar sozinho, e se eu desconhecer as direções, então a perturbação certamente vai se apoderar de mim. Esta noite é uma noite para nós refletirmos. Nós vamos cear e nós vamos celebrar este que é o caminho. Nós vamos celebrar a estrada que nós estamos andando e caminhando. Nós vamos celebrar a fé que temos nesse Cristo que morreu por nós. Nós vamos celebrar a esperança, porque vocês façam isso até que Ele venha. Então vamos celebrar a esperança. Nós vamos celebrar a companhia, estarei sempre convosco, sempre, até a consumação dos séculos. Nós vamos celebrar o conhecimento, é tudo dele, por ele e para ele, o nosso Cristo. E assim será para a glória do Senhor esta noite.
Fiquemos em pé, vamos orar. Essa noite é uma noite onde precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Talvez você já tenha feito isso, talvez você tenha pego novamente, talvez você tenha entrado por caminhos que não deveria entrar, talvez a fé tenha fraquejado, mas essa noite nós precisamos nos entregar ao Senhor. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor com alegria. Senhor Deus, queremos te louvar, queremos te engrandecer e te exaltar. Que a fé, a esperança, a companhia e o conhecimento não falte na nossa vida pessoal. Cada um de nós precisamos confiar cada vez mais no Senhor e declaramos isso essa noite. Nós confiamos no Senhor, Tu és Deus acima de tudo e de todos. Não importa as situações em que estejamos vivendo ou que ainda vamos passar, nós confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus. Em Ti está firmado os nossos pés. Tu és a nossa esperança, ó Deus. Reacende a esperança no coração do Teu povo. Não esperanças fúteis, não esperanças de vaidade, passageiras, que somem com o vento, não. Esperanças eternas. Reacende uma chama em cada coração de esperança eterna, porque o Senhor virá nos buscar. Oh Deus, cada um de nós possamos ter a alegria de não estarmos solitários, porque Tu estás conosco. O Senhor é a nossa companhia, o Senhor é a nossa companhia. E a solidão não vai se abater na nossa alma, porque o Senhor é a nossa companhia. Ajuda-nos a conhecer-te, Jesus, e a trilhar pelo Senhor, porque Tu és o caminho e nós não queremos sair deste caminho, nós queremos caminhar neste caminho. Queremos andar por este caminho, conhecer este caminho, viver este caminho, passear por este caminho, trilhar este caminho para a glória do Senhor. Que seja tudo segundo a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.